Daremos início agora à unidade 3. Esta unidade tratará da implementação de um SGA, em especial das fases de planejamento e execução. O nosso estudo será baseado na norma ISO 14001, publicada em 2015, que especifica requisitos para a implementação e operação de um sistema de gestão ambiental, o SGA, nas organizações. O SGA é um sistema desenvolvido com o objetivo de auxiliar a empresa, independentemente do seu tipo e porte, a planejar ações, prevenir e controlar impactos significativos sobre o meio ambiente, bem como gerenciar os riscos e melhorar continuamente o desempenho ambiental e a produtividade. Assim, de modo consistente, um SGA permite à empresa avaliar e monitorar as conformidades e não conformidades em relação ao atendimento dos requisitos legais. O princípio que orienta um SGA é o ciclo PDCA, ou seja, a primeira fase é a PLAN, é a fase do planejar. A segunda é a fase do executar. Seguida da execução vem a fase da verificação, checar. E por fim, depois de todo o planejamento, execução e verificação, vem a fase action, ou agir, sempre visando a melhoria contínua, com ações que conduzirão a empresa na prevenção da poluição e acidentes e na redução do impacto ambiental causado por suas operações. Com a implementação do SGA, não significa que a empresa não apresentará mais nenhum processo poluente ou com um potencial impacto no meio ambiente, mas significa que através desse sistema seus processos serão melhor controlados e monitorados, com a finalidade de reduzir ao mínimo possível qualquer impacto negativo sobre a natureza. Nesse sentido, a ABNT NBR ISO 14001 de 2015 está voltada à orientação dos aspectos da gestão das operações, mais do que sua execução propriamente dita. É uma norma universal que se enquadra para todos os tipos de organização, o que impede que trate de especificações técnicas. Se a empresa visa alcançar a certificação ambiental, deverá cumprir 3 requisitos básicos expressos na norma ISO 14001, que são implementar o SGA, cumprir a legislação ambiental aplicável ao local da instalação e comprometer-se com a melhoria contínua do seu desempenho ambiental. A norma ISO 14001 de 2015 está em conformidade com os requisitos da Organização Internacional de Normalização para as normas de sistema de gestão. Contudo, não inclui requisitos exclusivos para outros sistemas de gestão, como para a gestão de qualidade, que é orientada pela norma ISO 9001, para a gestão da saúde e segurança ocupacional, orientada pela norma OSAS 18001 e também pela ISO 45001, ou para a gestão de energia, orientada pela norma ISO 50001. Mas as orientações da norma ISO 14001 permitem que a empresa use uma abordagem comum e baseada na possibilidade de risco, para integrar o seu sistema de gestão ambiental com os requisitos comuns a outros sistemas de gestão. Um fator importante a se considerar nesta norma é o modo com que são aplicadas as seguintes formas verbais: deve, convém, pode. Ou seja, quando a forma verbal aparece deve, indica que o requisito é um caráter obrigatório. Quando a forma verbal é convém que, indica uma recomendação. E quando a forma verbal é pode, indica que é um requisito opcional. O que diz a norma ISO 14001 de 2015 sobre o planejamento da implementação de um SGA? De acordo com a norma ISO 14001, o planejamento será a fase com que a organização avalia os meios para alcançar os resultados pretendidos do seu SGA, de modo que assegure a prevenção,
ou a redução dos efeitos indesejados e alcance a melhoria contínua, determinando seus riscos e oportunidades, relacionando-os aos aspectos ambientais, requisitos legais e outros requisitos, bem como a outras questões, necessidades e expectativas das partes interessadas. A empresa é uma organização formada por um conjunto de pessoas, máquinas e equipamentos e recursos financeiros, entre outros. Assim, no requisito 4 da ISO 14001 de 2015, sugere-se que busque a compreensão conceitual de alto nível das questões internas e externas importantes que podem afetar, tanto positivamente como negativamente, a maneira pela qual a organização gerencia suas responsabilidades ambientais, tais como as alterações de qualidade de ar, da água ou do solo que possam afetar um propósito da organização ou serem afetadas por seus aspectos ambientais, pelas influências socioculturais, políticas e econômicas externas, como por suas atividades, produtos, serviços e outras características no âmbito interno da organização, são diretrizes para a compreensão da organização e o seu contexto. Inicia-se o planejamento do SGA, determinando-se ações para a implementação por meio da definição da política ambiental da empresa e de um cronograma plausível. Na implementação do SGA, a empresa deve ter a definição clara dos setores que estarão envolvidos, ou seja, se abrangerá toda a empresa ou inicialmente apenas algum ou alguns setores. Identificar as questões externas e internas pertinentes às condições ambientais que afetam ou que são capazes de afetar a organização. No requisito 5, a norma recomenda que a autodireção esteja envolvida para demonstrar liderança e comprometimento às ações relacionadas ao SGA. Esse envolvimento pela alta direção terá um papel fundamental na implementação do SGA, fortalecendo a integração da gestão ambiental à estratégia de negócios da organização, estabelecendo a ligação entre o estratégico e o operacional. Em termos práticos, pode-se dizer que a eficácia do SGA fica sob a responsabilidade da alta direção, que deverá garantir que a política ambiental e os objetivos estabelecidos compatíveis com o contexto e a estratégia da organização, que os requisitos ambientais estejam integrados aos processos e que os recursos necessários estejam disponíveis. A alta direção poderá delegar responsabilidades destas ações para outros, contudo deverá manter-se informada e assegurar que as ações necessárias sejam tomadas para que o sistema de gestão ambiental alcance os resultados esperados. Nesse contexto, a política ambiental ou a política do sistema de gestão da empresa terá como objetivo o direcionamento geral da organização. Em outras palavras, a política ambiental da empresa será uma carta de intenções que apresenta ações possíveis de serem cumpridas e comprovadas efetivamente. Os 3 compromissos básicos apontados na versão ISO 14001 de 2015, como a proteção ao meio ambiente, o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos e o fortalecimento do seu desempenho ambiental, deverão estar contemplados na política ambiental da empresa, especialmente se essa desejar a certificação. O ponto relevante da política ambiental é que a empresa deverá assumir um compromisso com a proteção do meio ambiente, incluindo a prevenção da poluição e outras questões relevantes relacionadas aos processos operacionais realizados na empresa. O requisito 5.2 da norma ISO 14001 de 2015 orienta que a política ambiental deverá ser mantida como informação documentada, ser comunicada e estar disponível para todas as partes interessadas. Como se trata de um documento, ela deve ser elaborada pela equipe da gestão ambiental da empresa,
com total apoio da alta direção. Após sua elaboração, o documento deverá ser aprovado e assinado pela alta direção. A empresa poderá optar somente pela elaboração detalhada da política ambiental, registrada em um documento, redigido com itens e subitens, paginação, sumário, anexos, entre outros, e tal documento deverá ser disponibilizado para todos os funcionários e demais partes interessadas. Contudo, a alta direção poderá optar por publicar um documento mais resumido, tanto que não perca sua essência, mas que contenha as informações sobre a política ambiental da empresa de modo objetivo e de fácil compreensão. Na apostila disponibilizada nesta unidade, você encontrará exemplos de política ambiental tanto no modelo resumido como completo. Vale lembrar que a política ambiental é um documento de extrema importância em um sistema de gestão e deverá ser amplamente divulgado aos funcionários e às partes interessadas. Assim, é interessante que ele seja atrativo, com alguma arte que chame a atenção, pois as pessoas deverão notá-lo e valorizá-lo. Esta divulgação deve ser realizada de forma constante para garantir que a política ambiental da empresa não seja esquecida. Quando a empresa possui mais de um sistema de gestão integrado ao SGA, como Sistema de Gestão de Qualidade ou de Segurança e Saúde Ocupacional, a empresa poderá elaborar uma política integrada em seu SGI, Sistema de Gestão Integrada. Na apostila você também encontrará exemplos da política integrada. Os compromissos assumidos na política ambiental ou integrada pela empresa deverão ser compatíveis com as ações a serem desenvolvidas durante a execução do sistema de gestão e deverão ser conduzidos pela alta direção para que todos os funcionários compreendam a sua importância e também pelo incentivo moral e financeiros necessário. Outro aspecto fundamental para o bom resultado de um SGA é a conexão entre as ações concretas que são desenvolvidas na empresa e a política estabelecida, pois caso contrário o programa perderá sua credibilidade, desmotivar seus funcionários e até prejudicar a imagem da empresa. O requisito 5.2 da norma ISO 14001 de 2015 destaca que o compromisso de proteger o meio ambiente visa não somente prevenir impactos ambientais adversos por meio da prevenção da poluição, mas também proteger o ambiente natural dos danos e degradações resultantes das atividades, produtos e serviços da organização. E para tal, no requisito 5.3, recomenda que os papéis, as responsabilidades e autoridades organizacionais sejam bem definidas dentro do sistema de gestão ambiental da organização. A norma sugere que a empresa identifique os riscos e as oportunidades que podem influenciar a capacidade de alcance dos resultados pretendidos pela empresa. Os riscos e as oportunidades da organização podem estar relacionados aos aspectos ambientais, aos requisitos legais e outros requisitos, ou a outros fatores externos e internos relacionados ao contexto da organização, e aos requisitos relevantes das partes interessadas comentados anteriormente. Abordar potenciais riscos e oportunidades durante a fase de planejamento significa antecipar possíveis cenários e suas consequências, com vistas na prevenção de situação indesejada e na identificação de condições favoráveis ou que ofereçam um resultado benéfico. De acordo com o requisito 6.1.2, os riscos e oportunidades relacionados aos aspectos ambientais podem ser determinados como parte da avaliação da significância ou determinados separadamente, conforme a opção da organização. O requisito 6.1.2, que trata dos aspectos ambientais, cita que uma organização, ao identificar os seus aspectos ambientais e os impactos ambientais associados, que a empresa deverá determinar aqueles que são significativos
e, portanto, precisam ser abordados pelo seu sistema de gestão ambiental. No quadro 1, são representados alguns exemplos de correlação entre os aspectos ambientais, impactos ambientais e medidas de controle. Vamos observar o primeiro exemplo apresentado no quadro. O aspecto ambiental a ser avaliado são os efluentes gerados durante o processo com o lançamento no corpo receptor. Esse aspecto ambiental poderá gerar um impacto ambiental se estiver fora dos limites legais estabelecidos e provocar a contaminação do corpo receptor, morte da biota existente ou colocar em risco peixes, algas, plantas aquáticas e oferecer risco a comunidades próximas, como contaminação da água. Observe que, para os exemplos dos impactos ambientais apresentados, usa-se o se no início de cada frase. Isso significa que quando ocorre ou poderá ocorrer caso o aspecto ambiental não seja controlado. Desta forma, a equipe que gerencia o SGA determinará limites sobre o que poderá ou não ser aceitável pela organização, respeitando a legislação, muitas vezes até indo além, na busca da melhoria contínua e contribuindo com o melhor desempenho ambiental da empresa. Na identificação dos aspectos e impactos ambientais relacionados às atividades desenvolvidas pela empresa, deve-se considerar aqueles que ela pode controlar ou influenciar, tendo em vista uma perspectiva de ciclo de vida, ou seja, considerar desde a aquisição da matéria-prima, desenvolvimento, produção, distribuição, uso e destinação final. Assim, entre esses aspectos, a organização deverá determinar quais são significativos e propor formas de controle. Uma forma prática de se obter essas informações é através da elaboração de um macrofluxograma dos processos, que é sugerido pela ISO 9001, de Sistemas de Gestão de Qualidade, que deverá ser adaptado às características de cada processo e empresa. Na figura, as setas indicam as atividades que ocorrem durante o ciclo de vida do produto. A seta 1 indica que em um processo produtivo ocorre a exploração dos recursos naturais. Após a transformação em produto, resultará no consumo, indicado pela seta 2. É interessante observar que durante o processo de transformação da matéria já ocorrerá a geração de resíduos, indicado pela seta 3A. Entretanto, o consumo também gerará resíduos, mostrada pela seta 3B. Esses resíduos provenientes dos consumidores poderão apresentar a mesma ou diferente composição química, física e ou biológica do que os resíduos gerados durante o processo produtivo. E seu destino poderá ser voltar ao ambiente, indicado pela seta 4, ocasionando os impactos ambientais. Contudo, esse é o ponto essencial no SGA. No planejamento do SGA, o processo produtivo deverá ser avaliado de modo a gerar menos resíduos possíveis. Os resíduos gerados, entretanto, deverão ser reduzidos no processo produtivo, indicado pela seta 5A, através do reaproveitamento, reutilização ou reciclagem, ou aos consumidores, pela seta 5B, pelo reaproveitamento ou reutilização. Assim, a matéria retirada da natureza pela extração dos recursos naturais continuará no ciclo produtivo, evitando novas extrações, e o que contribuirá com a redução do impacto ambiental. Vale ressaltar que o impacto ambiental decorrente das alterações adversas ou benéficas pode ocorrer em escala local, regional e global, e também pode ser direto ou indireto ou cumulativo por natureza. Deste modo, os ambientes locais ou regionais devem ser considerados na elaboração da política ambiental e do plano de ações para a execução do SGA. Esses compromissos podem abordar atitudes simples, pontuais e de efeito direto, por exemplo, a qualidade da água, a reciclagem de materiais
e ou a qualidade do ar, assim como podem ser mais abrangentes e incluir compromissos relativos à mitigação e à adequação à mudança climática, proteção da biodiversidade e proteção e recuperação dos ecossistemas. Algumas vezes durante esta aula eu tenho falado que a política ambiental do SGA deverá atender aos requisitos legais e outros requisitos, em especiais requisitos legais aplicáveis. A norma ISO 14001 especifica que requisitos legais e outros requisitos podem originar-se de requisitos mandatórios, como leis e regulamentos aplicáveis, ou compromissos voluntários, como normas da organização e da indústria, relações contratuais, código de práticas e acordos com grupos comunitários ou organizações não governamentais. O comprometimento com a legislação e outros requisitos estatutários associados ao SGA deverão ser garantidos a priori pela identificação da legislação ambiental aplicável à empresa e, posteriormente, por um processo contínuo de monitoramento. Para o sucesso do SGA, é fundamental que a empresa se mantenha atualizada sobre toda a legislação ambiental pertinente às suas atividades. A norma ISO 14001 orienta que a empresa deverá estruturar uma forma de manter-se atualizada quanto às leis vigentes estabelecidas pela União, Estado, município e acordos federais e internacionais relacionadas à sua atividade. Esses requisitos legais e outros requisitos dizem respeito também às regras de conduta e princípios do setor econômico, questões contratuais, acordos com órgãos públicos e preceitos que estejam incluídos em lei, normas e diretrizes internas da própria empresa, que com frequência excedem e é legalmente exigido. Essa atualização poderá ser realizada por consulta sistemática nas páginas de sites governamentais que apresentam um banco de dados sobre as leis ambientais. Contudo, a empresa poderá optar pela contratação de empresas de assessoria especializadas na identificação e atualização dos requisitos legais ou mesmo assessoria jurídica. A empresa deverá registrar que realmente realizou essa consulta sobre a legislação atualizada, independente do qual modo adotar. E, quando for o caso, deverá registrar também que adotou ações para adequar o cumprimento de alguma questão de caráter legal. O slide mostra um modelo de planilha para avaliação dos aspectos legais, onde, a partir da identificação da legislação de referência, será analisado se é aplicável aos processos da empresa. Assim, cada legislação poderá ser avaliada pelas diferentes exigências, seus requisitos e aos setores específicos, que individualmente serão avaliados quanto ao efetivo atendimento. Ao identificar a evidência de que um requisito não está sendo devidamente atendido, deve-se determinar as ações necessárias para sua adequação, estabelecer um prazo e o responsável por sua realização. Um aspecto importante que deve ser enfatizado em relação à norma ISO 14001 é que ela não substitui a legislação ambiental vigente no local, seja uma legislação federal, do estado ou município onde se encontra instalada a empresa. Ao contrário, ela reforça a legislação vigente ao ser exigido o seu cumprimento integral. Na apostila, você encontrará o quadro 2 com alguns exemplos de legislação ambiental brasileira que servirão de referências para a avaliação dos impactos legais durante a implementação do SGA na empresa. O requisito 7 da norma 14001 de 2015 diz que a empresa deverá estabelecer, implementar e manter um processo para a comunicação, determinando especificamente sobre o que comunicar, quando comunicar, com quem se comunicar e como comunicar. A comunicação externa cumprindo o requerido por seus requisitos legais e outros requisitos.
A organização deverá reter as informações documentadas como evidência de suas comunicações e ações. De acordo com o requisito 7.3.5, o controle de informação documentada deverá assegurar que ela esteja disponível e adequada para uso, quando e onde for necessária, protegida suficientemente, por exemplo, contra perda da confidencialidade, uso impróprio ou perda da integridade. Aqui nós podemos dizer que a gestão já poderá avançar uma fase e começar a execução das ações de implementação do SGA. Na próxima videoaula falaremos sobre a execução do SGA. Até lá!